Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Pod AE, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Nós estamos iniciando aqui a segunda temporada do Pod AE. O nosso tema de hoje é segurança. Nesse episódio a gente vai abordar a segurança, a gente vai abordar o crescimento da cidade de Sorocaba, né? E o nosso convidado de hoje é o André Moron. Seja bem-vindo, André, delegado de polícia, servidor público há 32 anos, né? Especialista na segurança pública. E, André, eu queria te fazer uma pergunta, né? E você até, num bate-papo, você me trouxe algumas referências de Sorocaba, né? Algumas particularidades. Antes de eu apresentar você para o mercado, vamos começar apresentando você, é melhor. Vamos lá. Fala um pouquinho sobre o André Moron, sorocabano. Eu sou... André Moron é nascido aqui em Sorocaba, tenho 60 anos de idade e a minha adolescência, criança ainda adolescente, sempre morei no centro da cidade, tenho um carinho especialíssimo pelo centro Conhece da tudo nossa do cidade. centro. Conheço tudo, andei muito de bicicleta ali, de skate, a minha juventude foi toda ali. A minha família tinha um restaurante, um restaurante Caju, Que era ali na Cesário Mota, né? próximo ali do Ciências e Letras, do Empório ali do Petrucho, conhecido ponto aqui comercial da cidade. Então, durante mais de 30 anos, a família teve comércio ali. Eu conheço muita gente ali na região central. Estudei ali nos colégios ali Padilha, Getúlio Vargas, terminei o meu ensino médio ali no Ciências e Letras mesmo. Fiz faculdade de Direito. Fez FAD? FAD, a nossa, de Direito. Depois da faculdade de concurso público, através de concurso ingressei na Polícia Civil de São Paulo. Durante 32 anos servi a instituição e servi aqui em Sorocaba durante 30 anos, né? Me orgulho muito disso. Nunca desejei ir para São Paulo. Então, toda a sua vida dentro do funcionalismo público, dentro da polícia, foi em Sorocaba? Foi em Sorocaba, né? Fiquei algum tempo fora, que é normal. Depois da formatura na academia, se permanece um pouco fora em São Paulo. Trabalhei ali na divisa com o Paraná, na região ali de Registro, Miracatu, Iguape, daí vim subindo. Trabalhei em Itapiraí um tempinho, aí até chegar em Sorocaba, então foram 30 anos de carreira em Sorocaba. Casado, solteiro, tem filho, como é que é? Sou casado, tenho 3 filhos, 2 já do primeiro casamento com Ana Márcia, os 2 já estão estudando fora, e tenho uma menininha agora com a Thalita, de 7 anos. Também não pretendo sair, não pretendo que ela saia da cidade, gosto demais da nossa terra. André, fala um pouquinho pra mim o seguinte, você já contou aqui que você é sorocabano, sim, ok? Dentro da sua trajetória, dentro da trajetória do André, na polícia, na questão da segurança, você consegue fazer um paralelo de Sorocaba de 1980, quando você andava de bicicleta no centro... Cesário Mota. Na Cesário Mota, que hoje é impossível andar de bicicleta na Cesário Mota. Sorocaba... Na 2015, como é que você está vendo aí o crescimento da cidade? Como é que Sorocaba vem desenvolvendo e como é que você está vendo essa questão de como era a segurança e como você está vendo que deve ser a segurança daqui 2, 3 anos? Sim. Bom, primeiro que eu, por ter vivido na cidade desde do meu nascimento, né? Eu acompanho, então, o crescimento de Sorocaba, né? E a gente observa que Sorocaba, ela é aos saltos, né? O nosso crescimento, você só se dá conta aos saltos. A cada 5, 10 anos que você para pensar, fala, poxa, isso não existia há 5 anos atrás, né? Normalmente é assim que a gente se dá conta. Eu vi a cidade crescer a partir do centro da cidade, expandir para os bairros, né? Os bairros, eu vi crescer, por exemplo, Júlio de Mesquita, Abiteto... Vi nascer e vi crescer Paineiras, os bairros mais periféricos da cidade, da Zona Norte principalmente, né? E dentro da polícia, trabalhando já na polícia, a gente observa então o crescimento das ocorrências policiais. Nós temos um sistema de monitoramento das ocorrências que tem que ser muito forte, né? A polícia tem esse sistema até para avaliar aumento de policiais, direcionamento de patrulhamento, direcionamento de investigação policial. Então a gente observa então o crescimento da criminalidade de Sorocaba também. A partir do seu foco no estudo, por exemplo, nas universidades e nas faculdades, nas opções
de educação, a gente passa a perceber o aumento da criminalidade, principalmente aquela que envolve a substância entorpecente, o uso e o tráfico de entorpecente. Quer dizer, você começa a ver ajuntamentos, barzinho, pizzarias, baladas. Então, você começa a perceber outro tipo de criminalidade. Já não é mais aquela criminalidade romântica de Sorocaba. O foco da segurança hoje, quando a gente fala da polícia, tanto da polícia militar como da polícia civil, é a prevenção? Deveria ser, né? Mas a verdade é que a polícia enxuga o gelo hoje, né? Tanto aquela repressiva, a polícia militar que está nas ruas, a fardada, como a polícia civil também, né? Aquela investigativa. Na verdade, as ocorrências se avolumam. Eu costumo dizer sempre que a polícia tem poucas ferramentas para um combate efetivo à segurança. No momento que a gente vê, por exemplo, um Supremo Tribunal Federal liberando o uso de maconha, né? O uso de droga no Brasil, assim, até 40 gramas, que é uma porção bastante considerável para o usuário, a gente passa a perceber que me parece que não é a segurança pública ou que não é a polícia que está sendo prestigiada em benefício da comunidade, né? Em benefício da população. Então, eu acho que a polícia ela tem que ter ferramentas para combate ao crime, ela tem que ir se aperfeiçoando, ela tem que... Na verdade, o que a gente vê hoje é uma polícia reativa, né? Nós estamos sempre atrás da criminalidade. Gelo. Enxugando gelo. Enxugando gelo. Enxugando gelo, apagando incêndio. Apagando incêndio. Enxugando gelo. Essa é a realidade. Você vê os crimes cibernéticos. A polícia está sempre correndo atrás e os criminosos estão sempre na frente, né? E hoje é uma realidade. Os golpes hoje, através de uso de celular e computador, deixam a população maluca, né? Toda a nossa vida hoje é em cima de um celular, banco, né? Declaração de imposto de renda. Tudo, né? Tudo. E eles dão uma maneira de hackear as nossas senhas, hackear as nossas informações para uso indevido, né? Então eu prego uma polícia que ela tem que ser proativa, né? Ela tem que ser preventiva e proativa, não deixar o crime acontecer. E, infelizmente, por falta de investimento, por falta de capacitação, de treinamento, por falta de número de policiais, muitas vezes a gente acaba correndo atrás da criminalidade, quando deveria ser o contrário, né? André, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente está aqui num programa que está sendo ouvido aqui e visto, né? E será visto também por daqui 3, 4 anos, né? Então, a gente vai poder, na linha do tempo, discutir isso com você depois. Mas eu tenho público aqui desde da classe C até o AAA, né? Agora, eu tenho corretores de imóveis, eu tenho aqui vendedores de imóveis, compradores, investidores. Trazendo um pouquinho, eu quero fazer um paralelo com você, mercado imobiliário e segurança, ok? Não existe cidade próspera, não existe mercado imobiliário pungente... Sem segurança. Sem segurança. Não. Isso não existe, né? E a gente hoje se fala muito de futuro. Futuro daqui, futuro dali... Mas o futuro é hoje. Já chegou. Né? Não existe o futuro é hoje. E o que acontece? Todas as cidades do futuro, elas estão pensando o centro da cidade. Como é que você hoje pensa, como é que você hoje vê, você concorda que o crescimento de uma cidade parte do centro estar revitalizado, de ter segurança no centro? Sim. Primeiro, segurança, gênero de primeira necessidade. À frente de educação, eu diria até, porque até para você se adquirir conhecimento, se educar, você precisa ter segurança, para você poder sair de casa, voltar para casa, enfim. À frente de trabalho, que também, da mesma forma, você precisa estar seguro para você poder sair de sua casa, deixar aquilo que você já adquiriu, os seus bens, o seu patrimônio, e ter a certeza que vai encontrá-los quando você voltar. À frente da saúde, eu acho que a segurança é gênero de primeira necessidade. E baseado nisso, emendando com a pergunta que você me fez a respeito do centro, eu sempre tive, até acabamos de falar, eu morei no centro a vida toda. Eu tenho uma memória afetiva do centro muito forte. E uma ligação muito forte, né? Uma ligação muito forte. E hoje a gente observa que, infelizmente, talvez com certeza, Sorocaba não é a única cidade que está com problemas seríssimos no centro da cidade. E problemas sérios que passam pelo nicho, pelo segmento da segurança pública, né? O centro de Sorocaba hoje,
não diferente de outras grandes cidades. Nós estamos vendo São Paulo aí com um problema seríssimo de Cracolândia. E como é difícil resolver esse problema, né? Com um player do sistema, só a polícia. Nós precisamos de parceiros, nós precisamos de sócios para resolver esse tipo de problema. Mas Sorocaba, por exemplo, a gente está vendo a multiplicação de ambulantes, de camelôs, consequentemente, com crise econômica, um sem número de prédios públicos, prédios privados abandonados na cidade. Temos informações que podem chegar ao número de 300 imóveis. Imóveis, no mínimo, né? 300 imóveis fechados, não ocupados, que podiam estar sendo úteis como escritórios, consultórios, bares, lazer, lojas, né? E os seus proprietários oferindo um aluguel, a prefeitura recebendo imposto em dia. Quer dizer, toda uma máquina, uma engrenagem que passa pelo centro da cidade. E o centro tem aquela característica, né? Ele tem que irradiar não só a beleza da cidade, mas irradiar progresso para o restante da cidade, né? Então eu vejo com muita tristeza o nosso centro da cidade abandonado. Não é dessa gestão, obviamente. O prefeito Manga, eu participei dessa gestão do prefeito Manga. Ele fez alguns esforços para que o centro fosse ocupado, revitalizado. Levamos festas de final de ano para a comunidade lá, para favorecer o comércio do centro, mas é muito pouco. Você teve na prefeitura, né? Sim. Fez parte do governo Manga. Atuou em qual secretaria? Eu atuei inicialmente na URBS. Há quanto tempo você ficou ali? Fiquei 8 meses na URBS como diretor de planejamento na empresa pública de trânsito e transporte da cidade, né? E a gente passa a perceber também como é importante a mobilidade no contexto da cidade, né? Que é um outro fator que contribui com o nosso centro, muito com o centro e com o mercado imobiliário. Com a degradação do centro e com o mercado imobiliário. Porque o mercado imobiliário, segurança, mobilidade, infraestrutura, né? Importantíssimo. Né? Num outro bate-papo, a gente estava conversando sobre que você participou de algumas multinacionais, empresas multinacionais, que vieram para Sorocaba motivado pela nossa mobilidade, pela nossa infraestrutura. É verdade. Eu participei no governo Lippe de inúmeras reuniões com o Grupo Toyota. O governo Lippe foi um dos articuladores, junto com o governo do estado, para a vinda da empresa, que hoje oferece quase 8 mil vagas de postos de trabalho ali na empresa. E eu percebi, então, como os executivos da empresa dão importância para a área da segurança, com números, com estatísticas, tipos de ocorrência, como eles dão importância para a rede hoteleira, para os seus clientes e para os seus executivos, educação para os seus trabalhadores, capacitação da sua mão de obra, setor de saúde, né? Pronto-socorro, unidades hospitalares, planos de saúde, enfim. Uma empresa desse tamanho e com esse número de recursos para investimento não vem para qualquer cidade. E escolheram Sorocaba por quê? Porque era em excelência em todos esses itens que nós nos referimos, principalmente segurança. Nós tínhamos uma integração muito efetiva entre Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Federal, e isso trazia não só uma sensação de segurança, acabava se refletindo nos números, né, nas estatísticas, mas traziam números bastante confortáveis para que a empresa justificasse todo o seu investimento na cidade de Sorocaba. André, vamos dizer o seguinte, a gente está falando aqui, pessoal, com o André Moron, delegado de polícia, especialista na área da segurança pública, né? Porém, o André agora vai encarar um novo desafio, né? Sim. Tá aí querendo alçar novos voos. Sim. Fala um pouquinho, André. Você está aqui como um especialista na área de segurança e eu queria falar também um pouquinho sobre esse seu novo desafio. Lado político. Agora, como tá alçando uma vaga no Legislativo, Municipal, né? Sim. Municipal como vereador. Sim, é verdade. Qual a legenda? A legenda é o Agir, é o antigo Patriotas, é uma legenda de cunho conservador. Eu sou conservador, eu defendo princípios cristãos, né? Sou a favor do empreendedorismo, totalmente a favor do empreendedorismo, do empresário, menos Estado e mais iniciativa privada. Enfim, depois, a gente comentou agora, eu trabalhei na URBS, no governo Manga inicialmente, fui chefe de gabinete dele durante 1 ano e meio, fui candidato a deputado federal,
tive 13.700 votos na região, em Sorocaba foram 8.400 votos. E esses votos me credenciaram a pleitear uma vaga no Legislativo. O governo Manga falou, Moron, você tem que ir atrás desses 8.000 votos aí que são seus eleitores, pede voto para mim, voto para você, se precisar sair candidato. Então a gente entende que eu estou preparado para levar algumas ideias, alguns projetos, algumas propostas para o Legislativo, uma maneira de contribuir para o crescimento e para o engrandecimento da nossa Sorocaba. Vamos pensar o seguinte, ó, André Moron, delegado de polícia, ali com foco total na segurança. Sim. Agora, um novo desafio, né? Embora já tenha experiência dentro do lado do poder público, né? Mas agora com um novo desafio. Voltando agora, como que o André Moron, vereador, vai poder contribuir nessa questão da segurança, na questão da mobilidade do Sim. ônibus, né? A gente estava conversando, o André tem, vamos dizer, e a E-Patrimônio aqui tem vários públicos, né? Então, tem um público da E-Patrimônio que está focado na segurança, tem um público que está focado na mobilidade. Nós estamos falando de uma cidade de 750 mil habitantes, Sorocaba, segundo o IBGE, né? O André estava me falando que acredita que tem até um pouco mais do que isso. Eu acredito quase 1 milhão já. Quase 1 milhão aí. Nós somos uma cidade sede de uma macro-região. Uhum. Então, Sorocaba praticamente determina o crescimento da região. Sim. O que acontece aqui acaba expandindo para a região, né? Então, quando você olha, André, a sua bandeira é a bandeira da segurança. Mas como que o André, com a expertise que ele tem, não só de segurança, mas pelo tempo que passou na Urbis, pretende contribuir ou pode contribuir sendo vereador? Bom, primeiro que a função do vereador, além de fiscalizar o Poder Executivo, fiscalizar o prefeito, é justamente ser o amplificador desse desejo da população, dos problemas da população, dos anseios da população, né? Amplificando, dando eco a esses desejos, levando até o Executivo para que o Executivo possa, então, tomar providências e executar. Seja uma creche, seja uma escola, seja uma avenida, seja um recapeamento, seja um novo loteamento, um novo empreendimento comercial, né? Então, a minha bandeira, você tem razão, a minha bandeira é na área da segurança. E não só na segurança de bairros, nós estamos discutindo aqui com empresários, nós estamos batendo um papo aqui com integrantes do mercado imobiliário, onde a segurança é um item importantíssimo. Não é à toa que o Sorocaba tem um grande número de condomínios, né? Se as pessoas buscam um apartamento, buscam uma residência num condomínio, é porque buscam segurança em primeiro lugar. E pode parecer até cômico, mas os condomínios acabam atrapalhando muito a mobilidade de uma cidade. Porque você interrompe ruas, você interrompe o fluxo de veículos, de ônibus, né? Então, eu acho que a gente tem que compactuar isso aí, novos empreendimentos, trazer novos valores para Sorocaba, mas sem perder ainda a nossa qualidade de vida. Eu posso contribuir muito com a segurança, fui gestor de segurança pública há 30 anos na cidade, então eu acho que realmente eu tenho não só ideias, mas eu tenho algumas soluções que a gente pode tentar implementar. Por exemplo, integrar as forças policiais efetivamente, Polícia Civil e Militar, que estão subordinados a um governador do estado, com a Guarda Municipal, que em tese é uma força policial do prefeito, do município, né? É a polícia que eu acredito, é a polícia que é do futuro, que ela está mais próxima da comunidade. A comunidade, né? Ela está atendendo diretamente ali a comunidade, então é a polícia do futuro. Integrar essas forças policiais com tecnologia, com inovação, com câmeras, com muralhas eletrônicas. E eu percebo que a polícia, a GCM, né? Sim. Que é a Guarda Municipal de Sorocaba, sim, ela é uma Guarda Municipal diferente, né? Porque ela tem muito bem aparelhada, muito bem treinada, viaturas novas. Equipada, né? O prefeito autorizou concurso público para aumento das vagas de guardas municipais agora. É o que acontece, infelizmente, com a Polícia Civil e Militar, que é o governador que determina, não tem a reposição rápido como seria necessário. Nós perdemos policiais que acabam morrendo, policiais que se aposentam, policiais que se afastam e não há uma reposição muito rápida. Eu, como chefe de polícia em Sorocaba, eu cheguei a trabalhar com 30% do efetivo da Polícia Civil.
né? André, eu sou de uma geração, né? Eu tenho 52 anos, então eu sou de uma geração que as pessoas elas não discutiam política, né? As pessoas não gostavam de discutir política, era um tabu. Aí o vereador ou o prefeito ou o presidente da República, o deputado federal, estadual, se elegia e daí o cara falava: esse cara não faz nada, esse cara não presta, não dá atenção pra... Como é que tá esse novo eleitor? Eles estão discutindo política? Muito, discute bastante, para surpresa até da gente, né? O eleitor hoje ele tem uma ferramenta importantíssima na mão, que é o seu celular. Então ali ele recebe informações em tempo real do mundo inteiro e de uma maneira ininterrupta, né? Então basta querer um pouquinho, minimamente se informar sobre política, se informar sobre as pessoas, se informar sobre candidatos, sobre políticos que estão aí na ativa, né? Para que o eleitor possa formar, então, a mínima convicção de cidadania, né? Eu aproveito o seu programa e conclamo que as pessoas participem, que votem. Infelizmente, nós temos 30% das pessoas que abdicam do direito de votar. São pessoas que simplesmente anulam o voto ou nem comparecem para votar. Preferem ir para a praia, para o sítio, fazer um churrasco, do que ir lá exercer a sua cidadania, exercer a sua obrigação, né, de escolher o seu representante, né? O problema de quem não gosta da política, o problema de quem não vai votar é porque acaba sendo governado porque é aquele que gosta e porque é aquele que vai votar. Então eu costumo dizer sempre que reclamar é diferente de participar, de cobrar, de argumentar, né? Só pode argumentar, só pode cobrar quem participa, quem vota. Quem não vota não pode, vai ficar reclamando eternamente, né? Eu posso dizer assim que o André, ele é um candidato da situação. Pode, Ainda pode. é essa palavra, assim, eu acho que obviamente... do governo. Obviamente assim. eu venho, né, de um governo, né, e me orgulho muito disso. O governo Rodrigo Manga, do qual eu participei, não são os 4 anos, porque me afastei agora para a campanha, né? Mas participei de quase a totalidade do governo. É um governo altamente aprovado pela população. É um governo que tem Tá fazendo muita coisa por Sorocaba, né? muita coisa. Eu costumo dizer sempre que cada prefeito que passa põe o seu tijolinho na construção da cidade, na construção da nossa... Eu acho muito legal, até se você me permite, Lógico. num bate-papo anterior, né, você fez uma... Você falou muito do Panunzio, Sim. né? O Panunzio é um cara muito sério. Sim, sem É dúvida. um cara muito sério, é um cara que foi 2 vezes prefeito de Sorocaba. Deputado federal. Foi deputado federal, é um cara que é cliente nosso, né? E é um cara muito sério, né? Sim. E uma referência na política. E ele foi, eu acho que ele foi muito maltratado pela opinião pública, Sim. pelo sorocabano, nessa última gestão dele, né? Eu costumo dizer... E é engraçado não, desculpe, é importante dizer que no último bate-papo que a gente teve, né? Você trouxe uma nova visão do que foi o trabalho do Panunzio, né? Que foi um trabalho sério, sem dúvida. que foi uma pessoa que pegou um momento de país que estava ruim. Crise econômica. Depois pegou ali um pouco de Covid. Mas ele teve um foco muito grande em sanar as contas públicas Sim. de Sorocaba, manter as contas Sim. públicas em dia, que foi o que também ajudou a alavancar a gestão do Manga, né? Aquilo que eu falei de um tijolinho, né? Cada prefeito dá a sua contribuição. Nós vínhamos de 8 anos de uma administração Renato Amari que fez Sorocaba dar um salto em qualidade de vida, né? muito grande. Depois tivemos na sequência o prefeito Vitor Lippe, que também foi muito bom. O Panunzio, quando ele assume a prefeitura, agora já mais recentemente, né, já está na nossa memória, ele chega num momento de crise financeira do país, não tão favorável quanto os outros. Então ele fez eu não diria um saneamento na prefeitura, mas ele fez uma opção pela austeridade, né? Ele gastou com parcimônia, ele não fez grandes obras, ele fez o básico e saneou algumas questões da prefeitura que vinham, né, de alguns empréstimos e algumas contas, e deixou em ordem as finanças da prefeitura. Aí nós tivemos o governo Crespo e Jaqueline, né, um pouco conturbado com toda aquela crise política.
Aí, quando chega o governo Manga, a gente percebe que a população tinha um desejo e tinha uma necessidade de um prefeito mais próximo, mais presente, que é justamente a figura do nosso Então, vamos atual dizer prefeito. o seguinte, o Panunzio, ele teve um foco muito grande na lei de responsabilidade fiscal. Sim, e foi muito austero com as finanças da prefeitura. Como é que tá o Manga? Politicamente, ele teve pagou um preço muito alto, que ele não se candidatou à reeleição e também não elegeu o seu sucessor. Não fez obra, vamos dizer assim. A grande obra dele a gente vê hoje. Foi sanar os cofres. Isso, deixar uma finança absolutamente em ordem para os próximos prefeitos. A gente vê que o Manga, né, ele é um prefeito pop, né? É um É. prefeito da mídia social, ele Marqueteiro. gosta, marqueteiro, né? Mas sabe, Mas Alexandre, ele eu tem- costumo dizer sempre para as pessoas o seguinte também. Muitas pessoas falam, precisa falar pro Manga parar de fazer aquelas brincadeiras, né? Eu falo, gente, pessoal, esses vídeos não são para você especificamente. Mas ele é um ser humano também. E não né? é só isso, são para as pessoas, assim, vamos dizer, um pouco menos... Pessoas mais jovens. mais jovens e um pessoal com capacidade intelectual um pouco menor, que precisa de alguma coisa que chame a atenção, para chamar atenção Pra trazer esse para trazer a engajamento, discussão, né? trazer Aham. esse engajamento. Então, esses vídeos é para esse nicho de pessoas. Mas você sabe né? que eu tenho uma... Pessoas que não discutem política e que, por conta da postura do prefeito, passa a se interessar por Então, política. eu tenho, por importante. exemplo, eu falei para minhas filhas que você vinha hoje aqui, né? É. Daí a minha filha, a Lorena, de 15 anos, que gosta de política, Olha que os beleza. adolescentes hoje estão mais engajados, né, politicamente, como você estava dizendo. E ela falou assim, mas o Manga vai lá também, pai? Olha lá. Eu falei, o Manga... Pô, e você vê, uma pessoa de 15 anos já conhece, já sabe quem é o prefeito. Mas se você prestar atenção, muitas vezes eu vou com ele em alguma escola, já fui em várias inaugurações, em uma escola municipal, e nós temos lá crianças da faixa de 10, 11 anos de idade. Se que identifica são com crianças, ele. nossa, adoram, né? Adoram o prefeito, né? Por conta do Instagram, por conta do TikTok. E ele é um cara simpático também, ele é uma figura simpática. Mas eu brinco com ele, né? Falando, prefeito, o senhor é um político nato, né? Porque essas crianças daqui 4 anos vão estar com 15, 16 anos, estão votando. Estão votando nele para deputado federal. Ele fala, Moron, você sabe que eu não pensei nisso? Eu falei, o senhor pensou, sim. pensou. Né? Mas passa muito rápido, né? Então você vê, a prova tá aí, a sua menina de 15 anos já se 15 interessando anos. por política. E que legal, né? Que gostoso. Aliás, uma coisa que eu me arrependo é de nunca ter comentado, nunca ter falado, discutido política com os meus filhos. Eu acho que isso é um erro, né? No café da manhã, no almoço, a gente tem porque a política mexe demais com a vida da gente, né? Moron, deixa Mão eu do voltar Estado. aqui um pouquinho atrás, Volta. senão o pessoal que tá assistindo a gente vai pensar que a gente correu do assunto, né? Assim. Vai falar, os caras, olha lá, ele fez uma pergunta, o Moron não respondeu, correram do assunto. Não, O Manga é um empreendedor, Sim. correto? sim. Mas como que ele trata a questão da lei de responsabilidade fiscal? ele tem- Como é que tá o nosso caixa? Ele vamos dizer tem assim? responsabilidade, obviamente, né? Tem o secretário Marcelo Regalado, que é muito austero também, além de ser um funcionário de carreira altamente capacitado para entender as finanças da cidade. Obviamente que o prefeito, eu disse a você que nós tivemos 8 anos de prefeitos, né, que estiveram um pouco afastados da população. Quando aparece um prefeito que está próximo dos bairros, próximo dos problemas, próximo das demandas e dos anseios da comunidade, obviamente que ele acaba criando mais despesas. É o caso do prefeito. Ele não deixa uma creche destruída, ele vai dar um jeito de mandar reformar. Ele não deixa uma praça destruída, ele não deixa de colocar uma lombada, um semáforo, fazer uma recuperação do asfalto quando necessário. Enfim, aquela zeladoria da cidade que a gente chama, né? André. Aquele cuidado da cidade, obviamente, acaba criando um pouco mais de despesa. Mas ele tem um secretário competente que está cuidando das finanças. O orçamento é uma briga, né? Se a política econômica está boa e se a política... Se o país está se o país está bem, tem mais dinheiro. arrecada mais. Se não Você está numa crise que as pessoas seguram o consumo, deixam de pagar os seus impostos, o orçamento diminui. Então, essa gangorra, esse equilíbrio é que o político tem que buscar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você teve à frente da Urbis, Sim, correto? sim. Como Diretor de planejamento. da Urbis. Isso trouxe para você também uma nova experiência para poder falar de mobilidade.
hoje, qual é o maior desafio do transporte coletivo da Urbis na cidade de Sorocaba? Bom, eu acho que nós temos vários grandes desafios, né? Primeiro, o transporte Público. o transporte público ele é um No geral, modelo. né? Não, eu digo o seguinte: nós temos o transporte do particular que sai da sua casa com o seu carro e quer andar. E hoje nós temos gargalos de congestionamento, né? Nós temos problemas de congestionamento terríveis. Bairro Campolim, Zona Norte também, Itavuvu, Ipanema. Nós temos problemas, principalmente naqueles horários de pico, de grandes congestionamentos. Perde-se muito tempo dentro do carro, né? Mas o problema do transporte público é pior, porque a pessoa não pode perder o horário do trabalho, não pode perder o horário da escola, ele tem que chegar no horário. Então o transporte público tem que funcionar. Sorocaba tem um modelo de transporte público, que é o BRT, começou lá atrás com o governo Panunzio ainda, né? Foi ser... A gente pode falar que... Eu lembro do Panunzio quando ele fez os terminais. Os terminais. Sim. A gente pode falar que o início do BRT foi lá no Panunzio, lá naqueles ônibus vermelhos que tinha antigamente? Porque o modelo do transporte público, não só para Sorocaba, para o Brasil, está em Curitiba. Curitiba, né? No Paraná. Lá. Então, Curitiba deu o passo à frente, desbravou se é que pode-se dizer isso, e descortinou a importância do transporte coletivo na mobilidade de uma cidade, né? Quantas mil pessoas utilizam hoje, o transporte público aproximadamente são 300 mil pessoas diariamente que utilizam o transporte de Sorocaba. Cara, então, gerenciar isso é muito grande. Praticamente 45% da população. É muito grande. E principalmente naqueles horários de pico, nós vamos ter gargalo. Eu sempre falo para as pessoas. Então, hoje nós temos, além dos terminais inaugurados pelo Panunzio, nós temos o terminal no Vitória Régia, que é um grande terminal. Existem outros terminais menores, lá no Éden, foi inaugurado um agora recentemente ali no Júlio de Mesquita. Então, mostra a importância que o executivo tem que dar para o transporte coletivo. O BRT é modelo porque, em tese, o corredor norte, sul, leste e oeste, os ônibus têm preferência. No corredor Itavuvu e Ipanema, eles têm exclusividade de uma faixa. General Carneiro e Avenida de São Paulo, eles têm privilégio em determinados horários, né? De pico, para transporte rápido das pessoas. A gente teve uma melhoria, né? Qual que é a idade média da nossa frota? Não, a frota é relativamente bastante nova. Os ônibus são confortáveis, tudo com USB, ar-condicionado, alguns deles até a internet tem. O conforto dentro deles, principalmente aqueles articulados do BRT, são excelentes. Nós temos alguns problemas com a frota dos alimentadores, que a gente chama, que é o que faz a viagem até o BRT, dentro dos bairros e alimenta o sistema BRT, né? Agora, óbvio que tudo isso tem que ser aperfeiçoado, né? Daqui a pouco estão vindo os ônibus elétricos, já existe uma grande parcela dos ônibus que são elétricos, não tem ruído, não causa poluição, né? E não perde em eficiência. Novas estações, melhoria das estações. Eu acho que tudo isso aí faz parte de um processo de aprendizado também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ó, a gente tem aqui 2 vetores, né? O primeiro vetor é a segurança. Sim. Né, que você tem larga experiência. Eu acho que, se não um dos mais capacitados na cidade de Sorocaba hoje. Você teve uma passagem de 2 anos na Urbis? Sim. De 2 anos na Urbis, então também tem uma visão do que é o transporte público, né? Você é candidato a vereador. Sim. Eu não tenho dúvida, eu acredito muito que você vai ser eleito. Se você sendo eleito, né? Você sendo eleito, fora segurança e mobilidade e transporte, qual vai ser uma outra bandeira que você vai defender? Eu costumo dizer o seguinte: a gente não pode fechar os olhos para a saúde e também a gente não pode fechar os olhos para a geração de emprego e renda, né? Criação de emprego e renda. São áreas que um vereador não pode deixar de fiscalizar, de sugerir, de trazer novas experiências, de buscar solução. Educação, né? São áreas que... Educação menos, a prefeitura precisa prover creches principalmente, que é a função dela, e passa a ser função do Estado, então a alfabetização propriamente dita, né? A área da saúde, a prefeitura tem que trabalhar bastante na parte preventiva, na prevenção.
porque também a prefeitura não tem condições de fazer cirurgias, aí é parte do Estado, né? As pessoas não sabem muitas vezes disso e cobram a prefeitura daquilo que a prefeitura não tem condição de resolver. É uma realidade também. Uma operação, uma intervenção cirúrgica, média ou grande cirurgia, é o Estado, não é a prefeitura, né? Então, eu acho que eu tenho condições, eu tenho uma visão macro da cidade. E o meu projeto principal, eu já assumo esse compromisso aqui com você, porque eu assumi com a Associação Comercial de Sorocaba, é com o centro da cidade. Eu acho que ali é o laboratório que a gente pode tratar da segurança, né? E ali você tem segurança... Mobilidade. Desculpa, mas você tem uma segurança ruim. Sim. Né? Você tem problema com mobilidade, porque é uma cidade antiga. Sim, né? A gente acabou de completar 370 anos, então a gente tem um centro problemático em termos de infraestrutura de mobilidade viária, ruas estreitas, problemas de falta de bolsões de estacionamento. Né? A gente não tem... Como é que a gente vai atrair as pessoas para o centro? Como que a gente... Sorocaba ainda é uma cidade, eu sempre digo que Sorocaba é uma cidade industriária, né? Diferente de Curitiba, por exemplo, né? Onde o centro é muito forte, diferente de Curitiba, uma das opções seria a gente levar lazer e gastronomia para a região central. Atraindo pessoas. Justamente para que a gente... Eu costumo dizer o seguinte, que a gente precisa trazer vida para o centro, né? O centro funciona das 8 da manhã às 6 da tarde. Ele morre. E se torna perigoso, né? Se torna perigoso. E mesmo durante esse horário de funcionamento, ainda também né? As pessoas têm outras opções de... Aquele centro expandido, o centro dos bairros, hoje também é muito forte, né? Nós temos regiões da cidade que tem um comércio muito pujante, né? Também. Então, eu acho que eu ficaria muito satisfeito se eu conseguisse usar o centro ali como laboratório. Tem algumas ideias, levar equipamentos públicos ali para o centro, levar serviços públicos para o centro, obrigar as pessoas a circularem mais pelo centro, obviamente que com qualidade, né? Com segurança, com prazer. O prefeito Manga tomou uma atitude simples ali no centro no final do ano, colocando aqueles guarda-chuvas ali no Boulevard, e já houve uma movimentação... Ficou muito bonito, por sinal, né? Mas uma coisa simples. Uhum. E foi uma movimentação espetacular ali no centro, com a cidade, instagramável, né? Todo mundo comentou. Ficou muito parecido com Buenos Aires. Eu acho que a gente pode achar soluções, né? Não precisa ser grandes fortunas, mas trazendo os players, trazendo os interessados, prefeitura, associação comercial, poder legislativo, polícia, empresários, proprietários, né? A gente tem condição de fazer um grande esforço ali, não é possível que não se saia com uma solução, com uma melhoria ali para o centro da cidade. André, e aquela visão de antigamente? O André vai se eleger e ele vai sumir. Né? Porque essa é a visão, né? Que quem não gosta de discutir política tem. Mas... sozinho você não vai conseguir fazer isso, né? Primeiro que eu entendo isso como um elogio, né? Porque as pessoas nem votaram em mim ainda, mas já estão preocupados se eu vou sumir, quer dizer, não querem que eu, né? Querem que eu esteja presente. E, obviamente, brincadeiras à parte, eu acho que o grande desafio de um político depois de eleito é se manter, né? Político, né? Não eternizar politicamente. Eu acho que a gente tem que oxigenar, valorizar. Hoje é o André que está vindo com algumas ideias, com algumas possibilidades. Amanhã pode ser o Alexandre. Aliás, o senhor tem uma veia política muito forte também, viu? Vamos lá, mas eu prefiro continuar sendo empresário do mercado imobiliário. Por enquanto. André, vamos lá. A gente tem aqui públicos de todos os segmentos, de todas as classes sociais. Sim. Fala pra gente como que funciona o trabalho do vereador dentro da Câmara. Porque o que acontece? Você tem dentro da Câmara uma ala evangélica, uma ala da Igreja Católica, mas a gente não tem uma ala focada à segurança pública, né? Que seja específica da segurança pública. Não temos policiais hoje lá na Câmara, né? E eu sempre lutei por isso, sempre incentivei meus policiais a que buscassem uma vaga como vereadores da Câmara Municipal. E hoje eu estou nessa posição, né? Mas eu entendo que a Câmara, ela reflete um pouquinho de cada um de nós aqui da cidade, né? Ela representa o pensamento da cidade, né? Porque eu penso assim, se a gente quer que a cidade cresça de forma homogênea,
homogênea, não tenha uma veia única de crescimento. Sim. A gente precisa ter uma pessoa da igreja, outra pessoa da indústria. É Sim, do importante que comércio. tenha pessoas da indústria. É importante que tenham pessoas da indústria, pessoas do comércio, da segurança pública, Sim. né? Porque senão a gente não tem. Eu acho que Sorocaba precisa, e até pelo papel que Sorocaba representa na região, representa no estado, a gente tem aí um PIB, tivemos um PIB per capita e um PIB da cidade o ano passado na casa de 45 bilhões de reais, né? Sorocaba hoje, a gente recebeu nos últimos 10 anos mais de 150 mil pessoas do Brasil inteiro, várias indústrias. Então eu penso que o legislativo, que são as pessoas que realmente organizam o crescimento da cidade, né, junto com os empresários e com as pessoas que aqui vivem, precisa ser mais homogêneo, né? Precisa ter gente de todas as áreas discutindo isso, Sim, né? cada um com a sua experiência, cada um com a sua vivência, cada um com o seu conhecimento, com o seu nível de conhecimento. Só mais alguns dados, né? O orçamento de Sorocaba hoje chega a beira a casa dos 5 bilhões ano. Sorocaba é a sexta cidade mais segura no estado de São Paulo, em termos, e até 500 mil habitantes em termos de segurança pública. Então nós temos uma sensação, eu gosto de falar sempre isso, né? Segurança é sensação, né? Então nós temos uma sensação de segurança muito, muito agradável. Sorocaba é a sétima cidade do estado em possibilidade de investimento. Não é à toa que nós recebemos aqui indústrias, o nosso parque industrial tem crescido, principalmente na área tecnológica. Hoje o nosso parque tecnológico agrega muito em termos de tecnologia, incentiva tecnologia e inovação para que Sorocaba também alcance um polo de tecnologia, assim como é Campinas. Então, isso é legal. Ó. Quando você olha Sorocaba, eu sou sorocabano também, da Gema, né? A gente fala assim como você. 1980, Sorocaba era uma cidade 100% têxtil, né? Só um Depois segmento. virou, né? Virou em 1990 com a entrada do Renato, modificou a cidade, trouxe novos investimentos. Sorocaba passou a ser uma cidade, já era, mas se fortaleceu sendo uma cidade industriária. Só que Sorocaba de 2010 para cá tá mudando, tá passando a ser uma cidade de tecnologia de ponta, Sim. né? Diante disso, a gente tem trazido pessoas que vêm com êxito de São Paulo para cá, né? A gente tem trazido buscando qualidade de vida. Buscando qualidade de vida. Isso fez com que a renda per capita de Sorocaba subisse muito. Porém, como que a gente faz? Como que o legislativo, como que o poder público, a gente precisa manter isso. Sim. A gente precisa manter esse crescimento. A gente precisa manter, como você acabou de falar, nós somos a sexta cidade mais segura num ranking acima de 500 mil habitantes. Sim. Como que você, como vereador que vai se eleger, pretende manter esse crescimento, pretende manter essa atração dessas indústrias com tecnologia de ponta, né? Como que você pretende, vou falar assim no meu ponto de vista, né? Na minha ignorância política, como que você pretende puxar essa fila, vamos dizer assim? Então, primeiro é muito difícil um vereador se comprometer com isso sozinho, né? Eu acho que o grande segredo vai estar numa parceria, primeiro com os demais vereadores e com o prefeito. O vereador não só fiscaliza o prefeito, propõe, auxilia, ajuda nas demandas da cidade, né? Hoje o prefeito administrar sozinho a cidade, já conversei com o prefeito Manga a esse respeito, já cabe em Sorocaba, por exemplo, uma subprefeitura, pelo menos para a nossa região do Éden, que é uma outra cidade. Sim. Completamente industrial, né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem que buscar parcerias, a gente tem que fazer um esforço concentrado. Eu comparo sempre como um jogo de dominó, né? Se as coisas estiverem bem, se a saúde estiver bem, se a educação estiver bem, geração de emprego, segurança,
investimento, nível de investimento, confiabilidade do mercado financeiro, do mercado imobiliário, a prefeitura dando vazão às demandas do mercado imobiliário, porque é uma reclamação que eu sempre ouço dos empresários também. Eu quero trazer um empreendimento para a cidade, mas as coisas não andam com a rapidez que eu preciso. Exatamente. É certificação ambiental, é certificação da prefeitura, um sem número de problemas que talvez as pessoas não entendam por que demora tanto a concretização de um novo investimento imobiliário, né? Bom, mas enfim, é um dominó. Se todas essas peças estiverem de pé, se todas estiverem harmônicas, cada um fazendo a sua parte, se uma cair, acaba derrubando todas as outras, né? Então, o grande desafio nosso, assim como ser eleito um político, é se manter um bom político, né? Um novo mandato. Eu acho que o grande desafio da cidade é esse. A gente está preocupado, um planejamento, passa por um planejamento estratégico, né? Avaliação de resultados. Tudo isso que a iniciativa privada também nos ensina também, né? E acompanhamento do mercado, ver o que o mercado quer. Eu uso muitas vezes uma fase simples para os meus colaboradores. Não basta a gente trabalhar só por trabalhar. Muitas vezes trabalha muito, mas trabalha de maneira errada. Talvez as pessoas nem queiram que você trabalhe dessa maneira. Trabalha menos, mas de uma maneira como as pessoas estão esperando, né? Pode parecer uma coisa simples, mas isso acontece muito. Conheço pessoas que trabalham demais. Feito um cavalo. Mais trabalho errado. É um burro para trabalhar, né? No maneira de elogio, no bom sentido. Mas trabalha errado, né? Não trabalha da maneira como o mercado dele espera, como as pessoas esperam. Então, quer dizer, é infrutífero, né? André, então, eu acho que passa por aí. Passa por a gente fazer um esforço concentrado, cada um dentro da sua experiência, cada um dentro com as suas ideias, com as suas boas ideias, sabendo ouvir os reclamos da comunidade, amplificando isso para que o prefeito entenda que aquilo é importante para uma parcela da comunidade e vai refletir em benefício da sociedade. Eu acho que não tem segredo. É ouvir e trabalhar para tentar resolver aquilo. Ontem nós tivemos um dado que reflete muito esse bate-papo que a gente está conversando aqui agora. Ontem, nos maiores canais de comunicação do Brasil, foi lançado um estudo, né? Que o Brasil em 2041, você vai falar, 2041. Pô, 2041 é daqui 16 anos, 15 anos, vamos dizer assim, né? Se a gente remeter Sorocaba para 20 anos atrás, a gente fala, pô, 2000 foi ontem, né? Então, 2041, o Brasil vai ter 425 milhões de pessoas. Trazendo isso numa proporcionalidade, né? Para a cidade de Sorocaba, a gente está falando de Sorocaba em 2041 com 1,5 milhão de habitantes. Uma metrópole, né? O que é hoje Guarulhos, o que é Campinas. Então, e quando a gente fala de segurança pública, né? Segurança pública, mobilidade, que são duas bandeiras aqui do André, segurança pública talvez como principal e a mobilidade secundária, mas são projetos de longo prazo, né? Então, se a gente pensa que Sorocaba Cara, eu sou do tempo de Sorocaba, né? Agora eu sou do tempo de Sorocaba que eu falava para os meus clientes assim, o horário do rush em Sorocaba é 15 minutos, né? Não passa disso. Hoje... Só que, cara, eu todo dia quando eu entro no meu carro aqui, que eu olho o meu Waze aqui, eu moro ali próximo do Taust, na Antônio Carlos, na Isoraida Marques Pérez, ou Antônio Carlos Cometre ainda, e o meu escritório é na Barão de Tatuí. Eu digo que dá... Putz, eu digo que é 3 quilômetros, né? E eu vejo que Sorocaba hoje, você está começando a enfrentar horário de rush o dia todo. Porque você tem ali, ó, 8 horas da manhã, a Antônio Carlos Cometre está lotada. A Prefeitura Municipal de Sorocaba, junto talvez, não sei, posso estar falando bobeira, com a iniciativa privada, abriu agora ali uma nova via que você sai ali passa na frente do Ângelo Vial e sai no Objetivo. Eu vou levar minhas filhas na escola, o ano passado você ficava 20 minutos. Agora tá ficando 15, um pouquinho menos, mas Sorocaba, você pega 6 horas da tarde tem trânsito, você vai pra Avenida Ipanema tem trânsito. Se o poder público, se os vereadores que aí estão
e as novas personalidades que estão vindo para o cenário político não começar a pensar em mobilidade e segurança, a gente vai ter um problema Planejamento. daqui 5 anos, não vai? Sem dúvida nenhuma, né? Nós estamos, em termos de segurança, nós estamos discutindo já faz um bom tempo. Eu era chefe de polícia na cidade ainda e a gente já discutia isso. Não só o aumento do efetivo das polícias, mas a criação de uma segunda delegacia seccional dentro da Polícia Civil, dentro da cidade de Sorocaba. Nos moldes de como funciona em Campinas já também, né? Da mesma forma, estamos discutindo já faz bastante tempo com o pessoal da Polícia Militar a criação de um segundo batalhão de Polícia Militar de Sorocaba. Hoje é um, que atende a cidade toda, né? A ideia é cada batalhão atenda a sua Uma metade, parte da cidade. a sua parte. Quer dizer, precisa aumentar a presença policial e a efetividade do trabalho policial. Da mesma maneira, a mobilidade. Nós temos que ter obras, nós temos que ter situações que favoreçam e que facilitem o trânsito. Nesse contexto, eu gostaria de deixar registrado, e eu tenho dito sempre isso para os amigos também, que em termos de mobilidade, eu acredito que o segundo mandato do governo Manga será melhor que o primeiro. Vai ser focado na infraestrutura de mobilidade? Já considerando que ele será eleito, né? Eu digo isso porque nós trabalhamos desde o primeiro dia do mandato. O prefeito conseguiu 2 empréstimos internacionais a juros que você não encontra no mercado, eu nunca vi. É coisa muito favorável para o município. E baseado nesses empréstimos, já existem 37 projetos de grandes obras de mobilidade no trânsito de Sorocaba. Um primeiro projeto já foi executado, está em fase de finalização, que é a duplicação e asfaltamento da 3 de março, que é a avenida que leva lá para Aparecidinha. Que, inclusive, é um dos vetores de crescimento da cidade hoje. Sem dúvida nenhuma. E existia apenas uma saída, apenas pela Castelinho, né? Então, hoje já tem uma segunda alternativa. Um grande número de pessoas residem naquele bairro vão ser beneficiados com essa obra. A segunda obra que o prefeito deve startar ainda esse ano é a Marginal Direita de Sorocaba, que também Que é uma promessa de mais de 30 anos, né? Da política de Sorocaba. Uma promessa muito grande. Vai acontecer agora. Já existe o dinheiro, já existe o projeto, já existe a vontade política de executar. As licenças ambientais, porque ali as licenças ambientais sério, são né? seríssimas, com toda a colaboração, com toda a boa vontade dos técnicos da CETESB, né? Existem restrições, existem problemas ambientais que precisam ser superados. Mas então, saem agora nos próximos 4 anos. Se Deus quiser, o prefeito deve anunciar isso. Eu estou falando até, né? Em primeira mão para o mercado imobiliário. Para o mercado imobiliário. Vai sair, sim. Até o final do ano deve startar a obra, porque já existe o dinheiro e já existe o projeto. E a vontade política, né? Que é o mais importante, né? Mais importante. Porque às vezes tem o dinheiro, isso, tem as aprovações e não tem a vontade política. Exatamente. E existem, da mesma forma, outras 35 grandes obras que vai permitir com que Sorocaba dê um salto de 14 anos em termos de mobilidade urbana, né? Porque há muitos e muitos anos a gente não vê um pontilhão, não vê uma rotatória, não vê uma transposição de bairros. Hoje a prefeitura já fez várias transposições de bairro. O que é isso? Os bairros foram sendo criados, né? Mas eles foram sendo isolados, porque existem áreas verdes que você não pode mexer. Então, os empreendedores, obviamente, que deixam sempre para o fim essas áreas verdes e acabam interrompendo o trânsito. Então, é sempre uma única saída no bairro e ele acaba crescendo, comercialmente crescendo. Fica bastante difícil a mobilidade. Então, hoje já existem travessias. Deixa eu te fazer uma pergunta polêmica agora, hein? Vamos lá. Essa estava fora do script. Vamos lá. Dizer assim. Uma pergunta polêmica. Como você... Eu também tenho filhos, Sim. adolescentes, isso preocupa, eu acho que qualquer pai hoje, né? E qualquer mãe. A questão da droga. Né? Você está falando que Sorocaba vai ter diversas obras que podem até antecipar esse crescimento populacional da cidade. Você é um cara da segurança. Como que você vê essa questão da droga na cidade de Sorocaba hoje? Bom, eu acho que hoje 90% das ocorrências policiais tem como mola propulsora o uso ou tráfico de substância entorpecente. São agressões, as mais simples, até aquelas mais complexas. São pequenos furtos, roubos, prática de homicídios, um grande crime organizado que opera no furto e roubo de veículos, né? Enfim, a mola propulsora acaba sendo a substância entorpecente, o uso e o tráfico de drogas. Então, é um problema de ordem pública.
É um problema de segurança pública, que a polícia de Sorocaba combate muito bem. Nós temos uma delegacia que é o DEIC, que existe dentro do DEIC vários setores, e um dos setores é para combate específico de uso e tráfico de drogas, e a delegacia é muito pronta na resposta ao combate a essas organizações que realizam o tráfico de drogas em Sorocaba. A Polícia Militar é muito ativa, a Guarda Municipal é muito ativa na prisão dos traficantes que estão oferecendo droga para os nossos filhos. A questão da droga, eu sempre acreditei, trabalhei 10 anos com combate ao uso e tráfico de drogas. Só existe uma maneira de você combater. É você trabalhar fortemente a repressão, prendendo quem oferece a droga para o consumo do usuário, e trabalhar fortemente a prevenção, né? E dentro da prevenção, vários tipos de prevenção. Nós temos que trabalhar o jovem, o adolescente, antes dele usar, levando informações para que ele evite o uso do entorpecente. Fez uso da droga, identificando por que ele está usando, por que ele pode usar, por influência de grupos, por ameaça, seja lá o que for. Então nós temos que dar informação para o jovem para ele evitar o uso. Fez o uso, nós temos que usar um outro tipo de prevenção. Oferecer um tratamento para aquele usuário, para que ele possa abandonar o vício. A prefeitura tem um programa de humanização, né? Tem, mas não ligado diretamente a esse trabalho de prevenção. Eu já posso falar sobre ele. E lá na frente, depois da recuperação do usuário, nós temos que fazer uma reinserção na sua família, reinserção no trabalho, para que ele não volte a delinquir, para que ele não volte a usar droga e acabe alimentando aquela cadeia, então, do tráfico de entorpecente. Então, é muito difícil o problema da droga, e, na minha visão, só se combate dessa maneira. Certo. A humanização que você falou, a humanização o prefeito implementou em Sorocaba, na verdade, ela trata, e o público-alvo dela são os moradores de rua, que acabam também incomodando demais a população da cidade, em faróis, em semáforos, né, nas esquinas, pedindo dinheiro, né, incomodam as mulheres que se sentem ameaçadas, amedrontadas para a presença daqueles indivíduos, que muitas vezes são agressivos. Então, o público-alvo da humanização é esse. São usuários de drogas que estão perambulando pelas ruas, são pessoas com esquizofrenia, com um determinado grau de loucura, abandonados pela família. Então, são as pessoas à margem, efetivamente, da sociedade, que é o público-alvo, né, da humanização, não a recuperação propriamente dita. A humanização até pode auxiliar, retirando essas pessoas, e o secretário Beto Maia faz um trabalho fantástico, porque ele é adepto da recuperação do usuário, né? Conhece, sabe do problema e sabe como fazer. O prefeito Manga, ele teve problema com droga, O prefeito Manga não esconde de ninguém que ele teve problemas sérios com o uso de drogas no passado, e por conta disso viu a importância, se recuperou, teve uma oportunidade de vida, e ele conta no livro dele, para quem tiver curiosidade, nas palestras, como isso acabou sendo um fator motivador para ele vencer na vida também, né? Quer dizer, ele teve apoio da família, da esposa, para abandonar o vício, agarrou com unhas e dentes a oportunidade, se tornou vereador por 2 vezes e hoje é prefeito da cidade, né? Um outro ponto polêmico. Vamos lá. Eu acho que é importante. Sem dúvida. Eu vejo assim, segurança da mulher. Isso é um outro problema social muito grave também. E como é que você pretende contribuir nessa melhoria? Primeiro que eu gostaria só de deixar conhecimento do nosso público. Enquanto chefe de polícia, eu instalei a Delegacia da Defesa da Mulher em Sorocaba, porque nós já víamos, dentro daquilo que você me perguntou hoje já também, a evolução das ocorrências na cidade, né? Nós já vimos a necessidade de tratar o problema da agressão da mulher de maneira diferente. Lá naquela época, 15, 20 anos atrás, nós tínhamos um tabu ainda, a mulher não ia na delegacia, tinha um problema de se entrevistar ali com um investigador homem. Tinha vergonha, tinha um delegado, medo de se expor. Tinha vergonha, principalmente. Era uma situação muito vexatória, e é vexatória para a mulher. Além de dolorida, é vexatória, né? Ser agredida, ser exposta, né? Então, a gente instalou a delegacia com a ajuda do governo do estado na cidade, justamente para dar esse atendimento diferenciado para a mulher, né? Mulheres atendendo mulheres, né? Eu acho que e na época nós tivemos uma ajuda muito forte da Cíntia de Almeida, que sempre foi uma batalhadora. Foi uma bandeira que ela defendeu. Foi uma bandeira forte, que ela né? defendeu e defende até hoje, né? Do Sim Mulher, que é o Centro de Integração da Mulher, dando um atendimento inicial psicológico àquela mulher vítima da agressão, depois um atendimento jurídico para uma possível separação de corpos. Não existia ainda a Lei Maria da Penha, né? Que favoreceu
uma medida protetiva, como se chama hoje, né? Então, aquela época ela é uma época romântica ainda, por mais incrível que possa parecer, das agressões, né? Mas já existia esse problema que com o tempo só foi piorando. Hoje eu acho que o problema maior não é nem o atendimento da mulher. Eu acho que já foi superada essa etapa da vergonha, do constrangimento, porque as mulheres são levadas cada vez mais facilmente a uma delegacia, são facilitado o seu acesso, explicado com programas, com capacitação, como que elas podem fazer para denunciar, né? Então, eu acho que aquela fase da denúncia já está superada. A preocupação hoje, eu acho que eu posso auxiliar isso de alguma maneira também, é o pós-agressão, né? Eu acho que a gente tem que olhar com bastante carinho isso aí. Eu estive fazendo uma visita com a primeira-dama, com a Cirlange, lá em Barueri, e fiquei absolutamente encantado e me impactou muito aquele atendimento que é dado à mulher. Existe uma delegacia da Polícia Civil, Delegacia da Defesa da Mulher, uma porta de entrada, onde a mulher é recepcionada, aquela que foi agredida, aquela que passou por um constrangimento muito grande. E a porta de saída da delegacia é a porta de entrada do equipamento público que vai acolher a mulher. Então, atendimento psicológico, atendimento médico, se houver necessidade, atendimento jurídico. E o pós, esse primeiro atendimento, que é o que eu acho mais importante. Porque as mulheres hoje, elas acabam voltando para casa por falta de opção. Infelizmente, o marido acaba trabalhando e bancando as despesas, tem filhos. Por falta de emprego? Por falta de emprego, ela não tem condições de manter uma outra casa. Ela não tem condições de se manter sozinha. Às vezes ela continua nessa situação. Sem dúvida, sem porque dúvida. Não tem então eu vejo para aí, onde ir. Esse é o grande problema hoje. Você oferecer à mulher uma condição de ela se sustentar sozinha, dela conseguir colocar as crianças na escola e poder trabalhar. Então, lá nesse equipamento de Barueri, nós vimos a capacitação das mulheres, manicure, chefe de cozinha, arrumadeira de hotel, um sem número de atividades simples que elas recebem treinamento e que o mercado exige minimamente capacitada, onde ela pode conseguir um emprego, se sustentar sozinha e não ter que voltar, né, para casa para sofrer uma nova agressão, e as agressões elas vão aumentando de intensidade. Né? Hoje é um puxão de cabelo, depois amanhã é um soco e assim vai. Um soco, uma paulada, um tiro, é assim que acontece, infelizmente. Né? Então eu acho que hoje uma grande preocupação é esse pós-atendimento. Já está superado aquele atendimento inicial. Hoje a Lei Maria da Penha e as suas melhorias, as suas adaptações também, em função da necessidade. Hoje, a própria delegada que atende a mulher, ela já tem condições de impor uma medida protetiva para ela, que é a não aproximação do homem, agressor, né? Do agressor, assim. O afastamento do lar do agressor. Então, ela já impõe imediatamente aquelas medidas que são referendadas depois pela juíza da família, né? E que são muito importantes para que a mulher tenha pelo menos uma tranquilidade, né? E hoje a gente vê cada vez mais os homens preocupados e respeitando essa condição, porque dá cadeia mesmo, né? E como um gestor de segurança, né? Que você né? Na sua essência, você é um gestor de segurança. Operador do direito e gestor. Operador do direito e gestor. Você vai ter um canal para que as mulheres... Eleito, você vai ter um canal para que as mulheres... possam chegar até você, sabe, Alexandre, expor, como que vai ser? Eu acho o seguinte, eu não vou ter a pretensão de formar um novo canal para que a mulher possa pedir socorro, vamos dizer assim, chegar até o poder público. Eu acho que já existem canais suficientes, já existem canais que estão atuando, e eu defender aqui criar um novo canal é até um desprestígio para esse pessoal que já está na estrada há muito tempo. Entendi. Né? O que eu posso fazer e vou fazer e me coloco à disposição desde já de fazer é de ser mais um aliado dessas pessoas que estão trabalhando, estão batalhando aí, que estão levando um pouco mais de conforto e de carinho para essas mulheres agredidas, né? Eu acho que a gente não... Sabe, eu sou um pouco contra isso aí. Primeiro, de prometer. Eu não prometo nada que eu não possa cumprir. E segundo, de inovar demais. Eu acho que a gente não precisa inovar. Nós temos... Nesse caso específico, se já nós temos pessoas que são vocacionadas, treinadas para fazer esse tipo de trabalho, vamos ajudá-las, vamos ver o que está faltando para a gente melhorar esse atendimento. Eu faço esse atendimento, mas eu posso fazer só 10. Mas o que você precisa para fazer 20? O que você precisa para fazer 30?
Ah, eu preciso de uma nova casa. Então vamos atrás disso. É isso aí. Vamos fazer conexões de empresários, É isso aí. de pessoas interessadas a ajudar. Pessoal, eu estou falando aqui com André Moron, delegado de polícia, né, servidor público, atuante na cidade de Sorocaba. E agora com um novo desafio aqui, ó, candidato a vereador. Qual é o número, André? O número é 36777. E já que você falou, eu gostaria de deixar as minhas redes sociais para as pessoas que não me conhecem, porque pedir voto é fácil, mas as pessoas lá podem falar, pô, mas eu não conheço o André, como é que eu posso conhecer? É importante que todo mundo que está assistindo a gente aqui, seja do mercado imobiliário, seja corretor de imóveis, seja uma pessoa que já comprou uma casa com a gente, um cliente comprador, um cliente vendedor. Eu sempre digo o seguinte, a E-Patrimônio, a gente não tem medo de quebrar tabu, né? A gente está aqui num programa do mercado imobiliário, discutindo segurança pública, discutindo política. Mostrando a conexão, né? Não tem um povo, ele não cresce, né? O povo forte é aquele povo que discute a política para depois discutir com o político, né? Porque não adianta, o André, o André, não, eu não votei nele. Você não é obrigado a votar no André, mas eu acho que é importante discutir a política. É importante ouvir, é importante querer saber mais do André, entrar nas redes sociais do André, ver o que o André já fez, né, enquanto servidor público, né, enquanto um cara da segurança. É importante ver o que o André já fez na Urbs e o que ele pode fazer, né, na Urbs. Eu acho que é uma preocupação minha particular, Alexandre, é uma preocupação do mercado imobiliário. A gente sabe que a nossa cidade é uma cidade segura, eu ando na rua o dia todo, meus filhos andam na rua o dia todo. Talvez não seja uma cidade segura em todos os bairros, mas é uma cidade segura. Mas é uma preocupação, André, porque a gente vê que Sorocaba é a 8ª economia do estado. A gente vê que Sorocaba é servido pelas melhores rodovias do Brasil, ou uma das melhores, que é a Castelo Branco. A Raposo Tavares também está muito boa. E a gente sabe desse crescimento de Sorocaba. Proximidade com São Paulo. Proximidade com São Paulo, a gente sabe desse crescimento que Sorocaba vai ter nos próximos 10 anos, né? E é importante a gente pensar politicamente. Como que a gente pode manter essa cidade crescendo? Como que a gente pode manter essa cidade segura, né? Então, eu convido as pessoas que estão assistindo a gente aqui para que entre, se informe, vá saber quem é o André Moron, vai ver o que ele já fez, é sorocabano. E, André, pra gente encerrar aqui, eu não tenho dúvida que você vai ter muito sucesso nessa nova jornada da sua vida. Não tenho dúvida, eu acredito muito que você vai ter sucesso, né? Porque é um cara sério, é um cara que tem um comprometimento grande com Sorocaba, porque é daqui da nossa cidade. Eu não tenho dúvida também que o nosso Manga vai se reeleger, né? E que ele vai conseguir, que ele vai participar desse crescimento da cidade, né? Preparando esse crescimento que Sorocaba vai ter nos próximos 10, 15 anos. Sem dúvida. André, eu queria agradecer demais a sua presença aqui, falando de segurança, se apresentando. Eu acho que Sorocaba é uma cidade de pessoas muito sérias, né? E talvez pessoa como você, as pessoas não conhecem. Não conhecem, né? Fala assim, putz, esse lado, vamos dizer, esse lado político, né? Esse lado político, não sei. Algumas vezes as pessoas me perguntam, até se você permitir ainda, né? Mas André, você trabalhou na polícia a vida inteira, agora você vai passar para política. É diferente isso? Não é diferente, para mim não é. A minha vida toda, 32 anos, eu fiz o quê? Relacionamento o quê? Com pessoas, gestão de pessoas. O que eu vou fazer agora na política? Relacionamento com pessoas, gestão de pessoas, para qualidade de vida. Minha e delas, né? Mas eu gostaria de deixar minhas redes sociais. Por favor. Delegado André Moron, tanto para o Facebook como para o Instagram. Delegado André Moron, Moron é com N de navio no final. Alexandre, aproveitar também, agradecer a participação, agradecer a oportunidade aqui, dar os parabéns para você, primeiro pelo programa, pela equipe,
e por essa abertura que você tem feito para a classe política, né? Eu falo aqui já, classe política, não apenas a classe política eleita, mas aquela que busca uma eleição também. Eu costumo dizer que a coisa mais difícil para o político não é pedir o voto, é ter a possibilidade de se apresentar para o seu possível eleitor, né? Para as pessoas que não conhecem o seu trabalho, não conhecem a sua pessoa. Então, eu agradeço você, dou os parabéns, porque você é um empresário de sucesso, poderia muito bem também não estar nem um pouco preocupado com isso, mas teve a sacada, a grande sacada, a inteligência de entender que muitas vezes não basta só o cara ser empreendedor, né? Ele tem que ter um pouco de psicologia também, ele tem um pouco de cidadania, ele tem um pouco de conhecimento de vida. Eu acho que é o papel da sociedade, é como eu falei. A gente só vai ter uma Sorocaba forte, uma Sorocaba que cresce, uma Sorocaba geradora de emprego, né? Se a população, de forma geral, participar politicamente desse. E é aquilo que eu já falei, né? Vamos cobrar, não vamos só reclamar, né? Exatamente. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Então eu agradeço demais a participação no seu programa aqui, deixo meus parabéns e sucesso total. Deixa mais uma vez aí o seu número na sua legenda. Sim, a minha legenda é o Agir, né? Delegado André Moron vai sair lá na cédula e o meu número é o 36777. 36777. André. Obrigado, cara, Alexandre. Obrigado agradeço mesmo. a sua presença. Quero te deixar aqui uma lembrança aqui da E-Patrimônio. A gente tem aqui uma lembrança que a gente entrega para os nossos convidados. Esse copo é seu. Muito obrigado. Gente, estamos encerrando mais um episódio da segunda temporada do Pod AE, o podcast número 1 do mercado imobiliário de Sorocaba e região, com a presença do meu amigo aqui, do nosso maior especialista de segurança, se você me permitir, da cidade de Sorocaba. Muito obrigado. Gente, até o próximo episódio. Obrigado.